a partir do versículo de número 15. Nós vamos estar orando primeiramente e depois nós vamos fazer a leitura da palavra. Mateus 7, a partir do versículo 15, nós vamos ler até o versículo 23, amém? Vamos orar e vamos pedir que o Senhor fale conosco nesta noite, amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, aqui estamos nós, Pai, diante da Tua palavra. Palavra, Senhor, que é viva, eficaz, mais cortante do que espada de dois fios. Penetra na divisão da alma, juntas e medulas, aptas para discernir pensamentos e intenção do coração. Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Ela faz o que lhe apraz e prospera para aquilo que a enviou. Senhor Deus, prepara, Senhor, a cada coração aqui nesta noite, Deus, para ouvir a Tua santa palavra, para que a Tua palavra, Deus, fale conosco, Senhor, para que possamos, Pai, ser edificadas. Pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus, ministra em nossos corações. Abra nessa noite, Pai, a luz da Sagrada Escritura. Abra o nosso entendimento para entender a Tua palavra, porque a Tua palavra é simples como o Senhor é simples, Deus. As Suas coisas espirituais não discernem através de coisas físicas, mas sim de coisas espirituais. Então fale conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos ler a santa palavra de Deus. Vamos prestar atenção na palavra neste momento, amém? E vai dizer assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas. Olha só, acautelai-vos do falso profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas inteiramente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos mais. Versículo 18. Não pode a árvore boa dar má fruto, ou a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônio? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Amém? Quem quiser se assentar, pode se assentar. Amém? Então, Jesus Cristo, aqui, ele vai dar um ensinamento muito poderoso. Amém? Um ensinamento muito poderoso falando sobre, para tomarmos cuidado com os falsos ensinamentos. O que são os ensinamentos? O ensinamento é aquilo que é passado através de uma pessoa, seja ele bom ou ruim. Aqui nós estamos ensinando a palavra, pregando a palavra de Deus, da forma que está escrito na palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus, ela por si só, ela é viva, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela traz alegria, ela dá vida, ela levanta, ela nos faz a cada dia estar bem com Jesus e ali alcançar a vida eternal. Porque o objetivo da palavra é esse: é libertar o homem do pecado, tirar o homem das prisões, das correntes infernais e trazer uma vida com abundância. Amém?
Então, para isso servem os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus. E todo ensinamento, ele tem um proveito, seja ele bom ou ruim. Os ensinamentos de Deus servem para nos dar vida. E os ensinamentos, os falsos ensinamentos, servem para nos tirar do foco que é a salvação. Então, quando nós ouvimos uma palavra que não produz salvação, uma palavra que nos traz ali a luz das Escrituras, essa palavra só serve para nos tornar 2 vezes mais filhos do diabo. Só nos serve para nos tirar o direito da salvação que Jesus Cristo trouxe na morte dele na cruz do Calvário. Então esses ensinamentos são os ensinamentos diabólicos. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que nos últimos dias muitos iriam abandonar a fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores e seguiriam doutrinas de demônios. Então nós precisamos tomar cuidado. E por isso Jesus, ele começa dizendo aqui, tomem cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque eles vêm vestidos com roupas, eles vêm como ovelhas, como bonzinho, fulano de tal, eu te amo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas o seu coração está podre. Porque a intenção dessas pessoas não é ajudar o próximo, não é pregar a palavra, não é trazer salvação, não é trazer edificação, mas sim tirar algum proveito, receber alguma coisa em troca daquilo que está fazendo. Mas Jesus Cristo nos ensinou com uma palavra: de graça recebeis e de graça dai. A palavra de Deus é de graça. Em nenhum momento se algum momento alguém vê eu cobrando, ou algum irmão cobrando por pregar a palavra, repreenda-o. Não aceite, porque a palavra de Deus, ela é de graça. Ontem nós estávamos pregando a palavra na rua, veio um irmão querendo nos dar um dinheiro. Eu falei: não, irmão, amém, Deus abençoe, Deus te abençoe. Não, irmão, não, mas Deus me tocou no coração. Amém, Deus te abençoe. Porque a palavra de Deus é de graça. Então, nós não aceitamos barganha para fazer aquilo que Deus nos proporcionou a fazer. E Jesus aqui, ele alerta dizendo: tome cuidado, porque essas pessoas, ela vem toda bonitinha, mas por dentro está podre, os famosos sepulcros caiados, que são bonitos por fora, mas são podres por dentro. Então nós precisamos detectar esse tipo de situação. Para quê? Para nós não sairmos do caminho da salvação, para nós não perdermos o foco. E qual é o nosso foco? Jesus. Qual é o nosso foco? Jesus, a salvação. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que produz em nós essa esperança, esse desejo de buscar a Deus e de almejar essa morada eternal, essa vida gloriosa em Cristo Jesus, aonde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá sofrimento, não haverá enfermidade, não haverá nada, porque Jesus Cristo irá nos curar de toda enfermidade, de tudo aquilo que nós recebemos aqui na terra. No céu vai ser só maravilha. Amém? Então por isso Jesus nos alerta que eles literalmente são os lobos devoradores. O que é lobos devoradores? Eles são famintos. O desejo deles são as coisas da terra. Se você olhar uma vida de um homem, de uma pessoa de Deus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos eles trabalhavam, irmão Jean. Verdade. Todos eles faziam a obra de Deus. E muitos me perguntam: mas irmão Felipe, por que você trabalha tanto? Por que você faz isso? Porque, irmão, mas por que você não... Irmão, eu entendi que do suor do nosso rosto nós vamos comer. Verdade. Enquanto Deus está permitindo esse tempo de nós trabalharmos, mas o trabalho está roubando um pouco de tempo. Mas amém, Deus tudo prepara no seu tempo. Há tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito debaixo da terra.
Então Deus tudo no seu tempo vai fazer. Então nós podemos conhecer através que eles são inteiramente lobos devoradores, estão preocupados, não está preocupado com a vida. Não, calma aí, como é que está a fé? Como é que está a irmã? Como é que está o irmão? Não. E o irmão está trabalhando? O irmão tem isso, o irmão tem aquilo outro. Eu estou falando isso por mim, porque eu já estive no meio dessas pessoas. A preocupação não é se nós estamos orando, se nós estamos lendo a palavra, se nós estamos firmes com Deus, se Jesus voltar nós vamos receber a nossa salvação, mas a preocupação é somente em bens materiais. Não, vamos trabalhar para crescer a igreja, vamos trabalhar para fazer isso, vamos fazer tempo bonito, vamos trair as pessoas, mas Jesus nos ensinou que nós somos a igreja de Cristo. A nossa preocupação tem que ser com as almas. Porque para onde vão as almas depois da morte? Então isso tem que ser a nossa preocupação. E continuando aqui os ensinamentos, ó. E Jesus diz, versículo 16: por os seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Não se colhe, porventura, se uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos más. O que são os frutos? Muitos passam, eu já recebi esses ensinamentos, que os frutos são aquilo que nós fazemos. Não. Frutos são aquilo que é produzido pelo Espírito Santo. Se nós abrirmos em Gálatas capítulo 5, vai dizer o que são os frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E como esses frutos são gerados? Através do nosso arrependimento, através de nós aceitarmos Jesus, nós somos transformados. Se nós olharmos para a irmã Valéria um ano atrás, nós não vamos reconhecer ela, porque os frutos vai produzindo, Deus vai dando paciência, Deus vai produzindo fé, Deus vai dando temperança, Deus vai trazendo ali, ó, firmeza, e nos ensinando a ter mansidão. Os frutos do Espírito é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Esses são os frutos produzidos. Então, se nós realmente somos nova criatura, fomos nascidos de Deus, nós damos bons frutos, que são os frutos de Deus. Nenhum de nós podemos ter ação boas através de nós mesmos. Até quando nós fazemos alguma caridade sem colocar Deus, nós estamos sendo carnais. Por quê? Porque nós estamos querendo tirar proveito daquilo ali. Você pode ver um político, não, eu te dou um tijolo, mas você vota em mim. Eu reformo a sua casa, mas você vota em mim. Isso não são boas ações diante de Deus, mas sim diante dos homens. E Jesus diz: guardai as vossas esmolas perante os homens, mas façai diante de Deus, porque quando você faz para Deus, Deus ele te recompensa publicamente. Aleluia. Então tudo que aquilo que nós fazemos tem que ser feito para Deus. Ah, mas Deus tocou no meu coração para abençoar a vida da irmã Jéssica, da vida da irmã Osiméria. Amém. Faça para Deus, para que Deus te recompense. Não faça esperando nada do homem. Então nós precisamos entender que os frutos do Espírito é gerado por Deus. Então esses são os frutos. Não tem como uma pessoa carnal produzir esses frutos do Espírito. Em Romanos capítulo 8 diz que todos que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode uma pessoa má produzir frutos bons. Nós não estamos aqui pregando palavras motivacionais, palavras simplesmente não para ensinar, não, mas sim para produzir vida, salvação. E os ensinamentos de Jesus são esses. Jesus diz: não tem como uma árvore boa produzir má fruta e uma árvore má produzir fruto bom. Irmãos, pasmem no que eu vou falar. Eu já vi pessoas chegar até mim e falar assim: poxa, fulano, ele é assim, ele é assado, mas ele é tão bonzinho, né?
fulano faz isso, faz aquilo. Meu irmão, tudo tem uma intenção. Tudo que vem do homem não é proveitoso, tudo que vem de Deus é proveitoso. E é por isso que nós precisamos pedir ao Senhor: Pai, não deixe eu fazer algo que não seja da vontade do Senhor. Porque se eu fazer algo de mim mesmo, Pai, eu vou querer ter aproveito daquilo. Mas quando nós fazemos algo em Deus, nós ficamos em paz. Nós não ficamos esperando recompensa do homem. Nós não ficamos esperando recompensa de pessoas, e sim esperando a recompensa que vem de Deus. Porque Deus, Ele vai nos recompensar. Então os frutos são simplesmente a nossa vida espiritual, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então não tem como uma árvore má produzir bons frutos, não tem como uma pessoa ruim produzir frutos bons. E nós precisamos ter esse entendimento. Entender que as pessoas que realmente produzem frutos bons estão preocupadas com as almas. Estão preocupados com a salvação das almas. Estão preocupados para onde essa alma vai. Porque todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus para prestarmos conta das nossas obras, quer seja boa, quer seja mal. Então nós precisamos entender isso. E Jesus diz aqui no versículo 21, nem todos que me dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Olha só, vou repetir esse versículo para nós entendermos e gravar. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Olha só, nem todos que vêm em nome de Deus é de Deus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Então o segredo está em fazer a vontade de Deus. Como eu falei aqui, não adianta nós fazermos ação, não adianta a gente orar, não adianta a gente jejuar, não adianta a gente alimentar os perdidos se Deus não estiver no meio. Não adianta nós fazermos bem ao próximo se Deus não está na nossa vida. Porque nós temos esse entendimento, Jesus nos ensina assim, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então nós temos que fazer a vontade de quem? De Deus. Precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos andar mediante a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus vai nos produzir salvação. E Jesus diz aqui, que muitos dirão naquele grande dia. Que grande dia? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Quando as pessoas comparecerem diante do tribunal de Deus. Muitos vão dizer, Senhor, em teu nome, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome nós não fizemos maravilhas? E Jesus vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticai a iniquidade. E por que Jesus está dizendo isso? Porque as pessoas não fizeram a vontade do Pai. As pessoas fizeram as suas próprias vontades. Por quê? Porque o que está sendo pregado nos dias de hoje? Bênção, prosperidade, vida boa na terra, uma vida deleitosa que Jesus não nos ensinou nada disso. Jesus não nos ensinou que se nós servimos a Ele, nós vamos receber um carro zero. Se Ele não nos ensinou
De quem são os ensinamentos? Do diabo. Jesus não nos ensinou que se nós entregarmos uma geladeira, se nós dermos um dinheiro, Ele vai nos abençoar. Jesus nos ensinou que se nós andarmos mediante a Tua palavra, se nós formos como criança, nós entraremos no reino dos céus. Então todos esses ensinamentos não são de Deus. Os ensinamentos de Deus nos ensinam o quê? Andar na verdade. Viver na verdade. Andar mediante a palavra de Deus. Jesus, ele vai dizer: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós precisamos seguir os ensinamentos de Deus. Aquilo que o homem está ensinando é mentiroso. É por isso que eu peço ao Senhor todos os dias: Pai, nos usa, Pai, mas usa na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Então esses ensinamentos aprisionam o homem nas coisas da terra. Deixa o homem a cada dia mais avarento, mais soberbo, mais prepotente, mais doente. Mas o ensinamento de Jesus nos faz a cada dia estar mais forte, mais revigorados, mais dispostos. E passe o tempo que for, nós vamos estar servindo o Senhor com alegria. Porque nós não estamos baseados em dinheiro. Nós não estamos baseados em bens materiais. Nós não estamos baseados em roupa. Nós estamos baseados na palavra. Porque a palavra de Deus, ela traz em nós permanência em Deus. Ela nos faz a cada dia nos alimentar, porque Jesus, ele é o pão. Jesus, ele é a nossa água. Jesus, ele é o nosso guia, ele é a nossa videira. E nós estamos alicerçados nele para que nós possamos passar pelos dias maus, pelas dificuldades, pelas tribulações, por tudo que esse mundo produz, para nós um dia alcançar a nossa coroa de vida eterna, a nossa salvação. Então por isso nós precisamos tomar cuidado, receber uma palavra viva, uma palavra que produz em nós salvação, alegria, verdadeiros louvores, verdadeiros ensinamentos. E aqui eu falo de coração: se a qualquer dia eu vim pregar e ensinar algo terreno, abandone o irmão Felipe, não escute a minha palavra, porque a palavra de Deus, ela é espiritual. Todos nós aqui precisamos ter esse entendimento. Se o irmão Jean pregar uma palavra que seja humana, eu preciso repreendê-lo, porque a palavra de Deus não tem nada a ver com as coisas da terra. A palavra de Deus, ela é espiritual. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qualquer que vem a mim não terá fome. Qualquer que crê em mim nunca mais terá sede. Jesus, ele é o nosso alimento. Então nós precisamos ter esse entendimento que todo ensinamento fora de Jesus é mentiroso. E, irmão, eu falo isso aqui porque eu já fui enganado. E eu até uns anos atrás eu chorava. Por quê? Porque eu não recebi uma palavra verdadeira. Eu não recebi uma palavra que confrontava o pecado. Eu recebi uma palavra que nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer isso, nós precisamos deixar a igreja bonita, botar porcelanato, fazer não sei o quê, fazer não sei o que lá. Não, você tem que fazer isso. Tudo que você receber no mundo você tem que dar, você tem que fazer. E minha vida continuava aprisionada. Continuava preso na prostituição. Continuava preso na idolatria. Continuava sendo humanizado.
e não buscava. Por isso que hoje eu falo com os irmãos, escuta essa palavra. Tomem cuidado, porque Jesus, ele é espiritual. Espiritual significa que ele não é da terra, ele é do céu. Deus, ele é espírito, importa que os tais assim o adorem em espírito e em verdade. O carro, a casa, o dinheiro, a roupa, nós podemos trabalhar e ter, isso é um mandamento do Senhor. Agora as coisas espirituais não, é tomado à força, é tomado com compromisso, com determinância, com renúncia. As coisas espirituais não são feitas de formas espirituais, de forma carnais, mas sim espirituais. Porque Deus é do céu e não da terra. E nós estamos aqui anunciando esse Jesus que um dia virá nos buscar para morar com Ele, amém? Amém. Um Jesus que não é humanizado, que chega assim e diz, ó, irmão Jean, se você me der 30% do seu salário, seu nome vai ser escrito no livro da vida. Um Deus que não diz assim, ó, irmã Valéria, se a senhora me der R$100, eu vou fazer uma oração pela senhora. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que ele não se preocupa com aquilo que você tem. O nosso Deus é aquilo que se preocupa com aquilo que você é. Aquilo que tem por dentro, porque ele sonda e esquadrinha o nosso coração, ele sabe o que está dentro de nós. E por isso ele próprio diz que aquele que quiser entrar no reino do céu tem que ser como criança. Então Deus não está preocupado com a sandália do irmão Felipe, com a calça do irmão Felipe. Ele não está preocupado se minha calça está rasgada. E se eu conseguir comprar uma calça nova. Não. Essa calça aqui deve ter uns 30 anos já. Não envelhece, graças a Deus, porque eu só uso ela uma vez. Então Deus não está preocupado com aquilo que nós temos. Deus está preocupado com o nosso coração, com o nosso íntimo. Aí muitos hipócritas dizem, mas Deus não é açougueiro. Deus não é nem açougueiro, Deus não é nem homem. Porque as pessoas pregam tantas coisas carnais e muitas das vezes eles mesmos querem despregar aquilo que eles pregam. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus produz nós uma vida gloriosa. Porque o próprio Jesus diz em João capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós precisamos ter esse entendimento que o nosso Deus, amém, eu glorifico a Deus por isso, que o nosso Deus não é esse Deus que está preocupado, não eu vim de mão vazia hoje para dar oferta, fazer, não, esse não é nosso Deus não, o nosso Deus é o Deus que está preocupado como está o seu coração, se a irmã está adorando a Ele em sinceridade, é um Deus que está preocupado que seu nome está escrito no livro da vida, que todos os dias incomoda a irmã, incomoda o irmão e fala, irmão, você tem que orar mais, você tem que buscar mais, você tem que evangelizar, você tem que fazer a obra, você tem que buscar almas, você tem que fazer isso. É um Deus que está preocupado com as vidas, sabe por quê, irmão Valério? Porque aqui na terra passa tão rápido. Eu lembro quando eu era criança, correndo ali todo sujinho, soltando pipa, jogando bola, dando trabalho. E hoje eu estou aqui com 30 anos de idade. Agora começa a imaginar a senhora, era criança, cresceu tão rápido, passa. A vida passa tão depressa. E Deus está preocupado com isso, sabe por quê? Porque a qualquer momento nós saímos daqui. E para onde vai essas almas que estão perecendo, estão se drogando, estão se prostituindo, estão traficando, estão na idolatria, servindo imagem, adorando imagem de escultura? Pessoas ali idolatrando a cantor, idolatrando a homem, idolatrando a isso, idolatrando aquilo outro. Para onde vão essas almas? Jesus, ele está preocupado com isso. Porque a vida aqui na terra passa tão depressa. E por isso ele nos ensina, tomem cuidado com os ensinamentos.
Tomem cuidado com os falsos profetas. Toma cuidado com os falsos ensinamentos. Escuta uma palavra pura, uma palavra que alimenta. Vê a intenção das pessoas. Se elas estão preocupadas com as almas, os cuidados, o tratar, o jeito. Nós precisamos combater esses malfeitores, essas pessoas que não estão nem aí com as almas. E precisamos pregar uma palavra de salvação, uma palavra de renúncia. Como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, como João, como Tiago, como Barnabé, como Estevão, como todos aqueles que anunciaram a palavra de Deus e não queriam receber nada em troca, porque a preocupação deles era com a salvação das almas. A preocupação deles não era se eles tinham um ambiente. Não, mas eu preciso de uma cadeira boa para sentar, meu irmão. Se não tiver cadeira, nós sentamos no chão. Não estava preocupado com a geografia da vida, não, mas preocupação com as almas. Pô, será que se a irmã Jéssica morrer hoje, a irmã Jéssica vai para o céu? Será se a irmã Rosimere passar dessa vida para melhor, será que ela vai receber o seu galardão? Essa era a preocupação deles, Jean. Eles oravam incessantemente nas casas, se reuniam pregando a palavra, ensinando a palavra, admoestando, ensinando. Tomem cuidado, dizendo, fuja desse lobo, fuja desses ensinamentos, viva um evangelho puro, santo, verdadeiro, tem o mesmo parecer, tem uma mesma fé, o mesmo ânimo. Essa era a preocupação deles. A preocupação das almas. Não era a preocupação, será que, poxa vida, será, Jean, que nós vamos receber aquele salarinho? Será que nós vamos receber? Não, vamos deixar nosso Pix aqui, os irmãos quiserem ajudar, mas o Pix vai trabalhar sem vergonha. Um lombo desse para trabalhar, querendo Pix, querendo receber dinheiro. Meus irmãos, a palavra de Deus é de graça. Vocês podem me chamar o dia que for. Não, irmão Felipe, traz uma palavra ali. Pode me chamar o dia que for, que eu vou levar a palavra. E não quero nada. Para dizer que eu não quero nada, se me der um copo d'água, eu já fico feliz. Porque a palavra de Deus é de graça. Então que nós possamos tomar cuidado. Conhece a árvore pelos seus frutos. Um pé de melancia não vai produzir uva. Um pé de abóbora não vai produzir pera. Um pé de abacate não vai produzir manga. Um pé de manga não vai produzir abacate. Cada árvore produz o seu fruto e a sua espécie. Amém? Amém. Então que nós venhamos guardar esse ensinamento. Mas estou vendo ali um pé de abacate, ele vai produzir abacate. Ora por esse pé de abacate, para que ele possa nascer de novo. Porque se ele não tiver Jesus na sua vida, meu irmão, não tem jeito, meu irmão, é só Jesus. Nós não estamos aqui para contar a história, não. Zaqueu subiu em cima da árvore e não. Zaqueu subiu sim, Deus transformou ele, trouxe salvação, ele quer trazer também na nossa vida. Mas nós não estamos aqui para ficar contando histórias, simplesmente para todo mundo, o irmão Felipe, ele tem uma eloquência, ele sabe falar, ele sabe... Meu irmão, é tudo pela graça. Nós estamos aqui pela graça de Deus, nós estamos aqui porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso em nossa vida. E Ele tem salvação para cada um de nós, amém? Então que nós possamos entender que se nós produzimos bom